Olá, amigos. Estamos de volta hoje, então, depois dessa semana atribulada, né? E onde nós já publicamos alguns vídeos das novas séries. É até interessante comentar com vocês o que nós estamos fazendo. Ou seja, como já nosso canal de vídeo no YouTube, que é aquele youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto, tem mais de 300 vídeos, etc. E está meio difícil a gente achar os vídeos que nós queremos. Eu resolvi, aliás, sugestão de de vários de vocês, né, fazer várias séries. Então, nós vamos refazer algumas séries com artigos mais específicos e atualizados, né? De acordo com os comentários, as dúvidas que todos vocês estão mandando. Então, as séries que nós estamos já colocando são as seguintes. Uma delas é as Devaneios e Reflexões, que vai ser a série que a gente vai comentar sobre contos, reflexões, etc. em geral. A série Estudos sobre o Relacionamento Humano, que vai ser uma série especificamente sobre a parte das palestras sobre educação sexual, a sexualidade nos distúrbios e nos síndromes, nos transtornos, etc. E todas aquelas variações. A série sobre formação docente, que ainda não começou, mas nós vamos então colocar primeiro, acredito que seja domínio de classe, a primeira delas, porque é uma coisa que muitos professores e muitos pedagogos e muitos licenciados estão pedindo para que a gente comente sobre a parte de domínio de classe, que é uma das coisas que mais a gente está com problema atualmente em todas as escolas, que é exatamente aquela história dos alunos não terem mais limite, né? Então, a parte de formação docente, nós possivelmente falaremos sobre domínio de classe. Nessa parte de formação docente, eu espero comentários de vocês, sugestões, dúvidas, questionamentos, inclusive sobre artigos e vídeos que nós já publicamos, para que a gente possa reeditar já atualizado dentro das realidades de cada um, certo? Em seguida, nós temos a série de orientação adolescente, cujo primeiro vídeo já foi publicado, que o título é Amor. Então, já está no nosso canal do YouTube, Amor, que é o primeiro da série Orientação Adolescente, tá? Então, é importante porque esse vídeo, Amor, ele é uma continuidade daquele Reflexões sobre o Sentido da Vida, né? E também sobre as palestras que nós tivemos agora, por exemplo, no estado do Pará, que é o valor da vida, né? O valor da vida, reflexões sobre o sentido da vida. Então, ele é um dos artigos que eu acho bastante interessante para os adolescentes e jovens, né? Para todos nós. Agora, principalmente para jovens e adolescentes, que foi o primeiro dessa série, né? Que é a orientação adolescente. A outra série é a de treinamento parental. Nessa série de treinamento parental já saiu o primeiro, que é Nossos Filhos Não São Nossas Cópias. Então, o primeiro da série de treinamento parental já saiu, que é exatamente um dos erros, né, mais comuns que a gente percebe em diversos de nós, pais de família, é que nós temos uma tendência muito forte mesmo de idealizar o futuro dos nossos filhos da maneira que nós gostaríamos de ser normalmente, ou não podemos, etc. Isso está errado, é óbvio que está errado, né? E às vezes até a gente querer planejar, né, coisas, atividades, etc. para nossos filhos, atividades que para nós são maravilhosas, mas não para ele. Ou seja, é uma coisa que nós temos que estar em mente, é que quando nós vamos, por exemplo, vamos ver pais separados, né? Pais separados. Então, o filho vai passar um final de semana com o pai, que normalmente está com a mãe durante a semana, ficar de escola, aquela coisa toda. Aí o pai, naquele final de semana, planeja um monte de atividades que ele, pai, adora. Mas o filho não gosta.
Então não adianta nada, deixa para ele fazer as atividades que ele adora quando o filho não estiver com ele, no final de semana que ele estiver sozinho. No final de semana que ele estiver com o filho, vão fazer atividades que ambos gostem. E principalmente que o filho goste também, senão não dá certo, lógico que não dá certo. Então o que eu mais tenho visto é isso. Ou seja, os pais separados, aí o filho vai passar o final de semana lá, aí o pai planeja uma opção de coisas, né? E de repente o filho então se frustra. Como o filho só tem aquele final de semana com o pai, o que acontece? Ele fica sem jeito de dizer para o pai que não gosta daquilo, que não quer fazer, e acaba sendo um final de semana em que nenhum dos dois vai curtir corretamente. Até o pai pode curtir. Digamos, o pai adora ir para a pescaria e o filho detesta pescar. Então o filho já sabe que no final de semana que for para a casa do pai, vai ter que se sacrificar, que vai ter que ficar lá, esperando o peixe morder a isca. Eu, por exemplo, não gosto. Eu detestaria isso. Mas é uma coisa que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Final de semana com seu filho, planeje uma atividade que vocês dois gostem. Então esse foi o primeiro da série Treinamento Parental, tá? Já está lá, nós já estamos planejando vários, porque tem várias solicitações, um monte de gente já pedindo para eu falar sobre uma coisa, outra, etc. E nós vamos falar então. Todos esses vídeos estão agora então por séries, né, no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/c/Roberto Anderson, que é esse que está aí, tá? Tá aí o canal, né? Tá o canal, vamos ver aqui, vídeos. Pronto, aí aparecem todos os vídeos. Vamos ver. E aqui está, aqui, psicanálise. Tem outro também, psicanálise. Vai ser uma série sobre psicanálise, em que o primeiro da série é abordagem terapêutica na neurose, psicose e perversão. Aqui está a orientação adolescente, que é o terceiro vídeo que está aqui, nessa sequência, que é amor, fazendo parte da orientação adolescente. Aqui foi um debate lá no Colégio UP, aqui é a primeira da série Treinamento Parental, que foi Nosso Filho Não É Nossa Cópia. Tá? E vão aparecer todos aqui. Tá? Todos os vídeos aparecem também, é importante que vocês saibam que os vídeos não estão só no canal do YouTube. Eles estão no canal do YouTube, mas eles estão também com os respectivos textos no nosso blog, que é robertoanderson.blogspot.com. É esse que eu estou mostrando aí para vocês agora, tá? Então, nesse nosso blog, robertoanderson.blogspot.com, estão tantos vídeos aqui. O vídeo que está aparecendo aí é o primeiro da série de psicanálise, que é a abordagem terapêutica da neurose, psicose e perversão. Você clicando aqui no vídeo, deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver se aqui dá para aparecer para vocês. Aí ele vai para o... exato. Aí ele vai para o YouTube. Tá? Vai para o YouTube. Naturalmente, agora não é possível que não apareça aí, né? Não vai aparecer porque seria um upload e um download no mesmo canal, ao mesmo tempo que está ao vivo, é complicado. Não vamos exagerar muito com a Oi aqui, não. Com o nosso canal aqui, tá? Então, tá aí, ou seja, esses são as nossas séries, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Tem. É bom lembrar que tudo em relação ao nosso instituto, né, está aqui no nosso site, que é o iup.org.br, tá? Você clicando ali em cima, aparece o nosso portal, tá lá, Instituto Universo de Pesquisa e Educação, que, aliás, é bom lembrar o seguinte: todas aquelas pessoas que têm seus filhos, que moram em Salvador, e têm seus filhos do ensino fundamental 2, sexto ano em diante, até o terceiro ano do ensino médio, para matricular para 2019, nós já estamos fazendo os testes iniciais de inteligência integral, que é o quê? Todos os alunos, todos os pais que desejarem matricular seus filhos lá no IUP, devem imediatamente, o mais rápido possível, entrar em contato para que os filhos possam fazer o teste das inteligências múltiplas. Por quê? Porque é a partir desse teste de inteligências múltiplas que nós começamos já, a partir do dia 23 de novembro, nós já vamos começar a fazer a análise de todos os novos alunos e também os alunos que continuam no IUP,
para o planejamento do ano de 2019, porque, como vocês sabem, a nossa processo no IUP, embora seja um colégio como qualquer outro, é uma atenção individual do aluno. Então, nós precisamos que o aluno faça esse teste de todas as suas inteligências, para que nós possamos nos basear nesse teste para poder orientar cada professor de cada matéria no acompanhamento individualizado de cada aluno, para que todos, sem exceção, tenham sucesso. A ideia é essa, tá? Eu sei que para muita gente isso parece uma utopia difícil de ser alcançada, mas nós já estamos conseguindo. Muita gente já que seguiu essa metodologia, que seguiu as nossas orientações, já se deu muito bem, né? Ex-alunos aí em cada situação maravilhosa aí, né? Então já está lá, tá? Então nós já estamos recebendo, já fazendo teste. Hoje mesmo já estive fazendo entrevista com alguns lá, e para que a gente possa então fazer essa preparação. Lógico que depois, matriculando depois, não tem problema, apenas é importante que quanto mais cedo for melhor, para nós podermos já preparar os professores especificamente para as características de cada um dos alunos. Eu estou falando de alunos que não têm nenhum distúrbio, nenhum transtorno, nenhuma síndrome, alunos normais, tá? Ditos normais. Alunos com dificuldade de aprendizagem, com síndromes, transtornos, etc., mais razão ainda que deva chegar o mais rápido possível. Primeiro, por causa do número de vagas, porque nós não se pode de jeito nenhum colocar um número grande de alunos com dificuldade, síndromes e transtornos numa sala. Cada sala tem que ter no máximo 2 a 3, a depender da comorbidade, alunos para fazer o processo de educação inclusiva. Caso contrário, isso não dá certo, né? Então devem matricular o mais rápido possível por causa do número de vagas, tá? Bom, então eu peço a todos vocês que já comecem a mandar as suas sugestões para todas essas séries que nós vamos então começar a orientar, né? Todas as séries que nós vamos começar a publicar. Então, toda semana nós pretendemos então publicar pelo menos uma dessas séries nova, seguindo as sugestões que vocês estão mandando, tá? Então, nós já estamos aqui com várias. E tem sugestão que está fora dessa série. Recebi agora mesmo uma sugestão, uma solicitação que está fora. Então vamos ver se a gente faz uma série específica para isso, para poder seguir, ou se a gente encaixa em alguma dessas, ou faz um vídeo avulso, né? De qualquer maneira, essas séries são primordiais, tá? E principalmente a parte de orientação adolescente, né? Que eu acho assim que nós temos que dar um enfoque muito grande nisso, né? Porque, por exemplo, o grande problema que nós temos, isso todos nós sabemos, nós vemos no dia a dia, é que as famílias, muitos de nós, o que a gente faz? A gente chega para as famílias e diz, não, vocês não estão sabendo educar seus filhos e por isso que está tendo esse problema todo. E em reunião com os professores, o que nós falamos? Os professores falam, né? De todas as escolas, não estou dizendo da minha, em todas as escolas. Não, o problema que nós estamos tendo com os alunos é porque os pais não estão preparados para educar, etc., ou não sabem educar, estão educando equivocadamente. Concordo, realmente. Grande parte das famílias está educando seus filhos de forma bastante equivocada, isso a gente sabe. Só tem um detalhe, vamos pensar aqui conosco. Quem ensinou a essas famílias a educarem seus filhos? Quem? Que escola ensinou as pessoas a serem pais e mães? Nenhuma, gente. Então, como é que a gente vai querer exigir que saibam educar? Ah, mas antigamente e tal. Antigamente é outra coisa. Hoje você repara um negócio. Todo mundo trabalha, todo mundo está fora, todo mundo está correndo, batalhando por dinheiro, aquela coisa toda. Então, obviamente, fica muito difícil as pessoas até refletirem, conseguirem refletir, pensarem um pouquinho sobre o que fazer. E ainda tem mais um detalhe: os filhos vêm e não são esperados. Então ninguém se prepara para ter um filho. E olha só que coisa terrível.
A criança, nos cursos, nas palestras que eu estou dando de neurofisiologia, desenvolvimento neurofisiológico da criança, nós vemos que desde a primeira semana, tá, já começa a ter uma formação do feto que pode já estar sendo afetada por problemas fora do útero materno, ou seja, problemas no relacionamento da mãe. Então imagine só, e quantas pessoas estão grávidas sem nem saber, e que vão saber com 1 mês, 2 meses, 3 meses de gravidez. Ou seja, com 3 meses, o cérebro já está raciocinando. Então, se ele já está raciocinando, imagina quanto prejuízo ele pode ter tido com o mau relacionamento dessa mãe. Por exemplo, até estava num estudo que eu estava complementando hoje, deixa eu ver aqui, por coincidência, nesse estudo, nós vimos cuidados na gravidez. Então, nós vimos uma série de coisas que diz o seguinte, olha, coisas que podem estar... foi numa revista que saiu sobre autismo, né? Autismo. Então, nós estávamos revendo para ver se tinha alguma informação diferente das que nós sabemos, e uma delas é o seguinte, olha as coisas que já foram identificadas como possíveis causas do autismo. Má nutrição da mãe, lesões do sistema nervoso, tá? Lesões no sistema nervoso devido a consumo de álcool pela mãe, uso do tabaco, ou seja, fumo pela mãe, uso de drogas pela mãe, e gozado que em vários estudos, uso de drogas ilícitas. Não, eu não diria ilícitas, eu diria uso de drogas, porque toda droga tem efeito colateral, seja ela lícita ou ilícita. Outra, uso de ácido valproico. O que é o ácido valproico? É um remédio, que é um medicamento que é dado anticonvulsivante. Então, esse anticonvulsivo, às vezes, tem que tomar muito cuidado, porque se a mãe está tomando um anticonvulsivo, ela tem que conversar bastante com esse médico para verificar se pode ou não, se deve ou não continuar usando esse ácido valproico, porque ele certamente vai prejudicar o desenvolvimento cerebral do feto e pode provocar o autismo não genético. Na realidade, é uma alteração genética, mas provocada, né? Outra. Essa então foi interessante, que essa eu não tinha me tocado com isso, embora alguns colegas nossos já tenham falado sobre isso, que é o seguinte, uso excessivo de ácido fólico pode também provocar o autismo. Agora, onde é que está o ácido fólico? O ácido fólico é nas frutas, nas verduras em geral. Isso então não se pode comer frutas nem legumes em geral? Tem que comer frutas e legumes sim, verduras, frutas, etc. Só tem um detalhe, o consumo de frutas e verduras deve ser, como todo consumo que nós fazemos, de maneira moderada. Nada em exagero é bom, nem frutas e verduras. Então, se você come 4 vezes a quantidade normal de frutas e verduras, essas 4 vezes significa excesso de ácido fólico. Se é excesso, esse exagero vai acabar prejudicando a formação cerebral do feto e pode também provocar o autismo. Então vejam só, até frutas e verduras, que todo mundo tem que comer, tá? Deve comer, se consumir em excesso, pode prejudicar. Então, tudo isso é importantíssimo, nós estarmos atentos. Tá? Sim, Márcia, obrigado, você está aqui para me ouvir, né? E eu estou aqui para responder as perguntas também, viu, Márcia? Então, mais uma coisa importante, eu havia esquecido até que eu não tinha comentado sobre isso em nenhum dos cursos sobre autismo que eu dei até agora. Já vou colocar no de Seabra, que nós vamos ter brevemente, né? Lá no Hotel Nélios, em Seabra, nós teremos um curso de autismo breve. Eu vou já está sendo divulgado em toda aquela região. Então nós já vamos incluir isso. Outra coisa importante, então isso aí é o que a gente tem que ver? A orientação de pai e mãe. Tá?
orientação dos pais, dos futuros papais, futuras mamães. Por quê? Quem não sabe, pensa, por exemplo, muitas pessoas já vi dizer, você está grávida, então coma bastante frutas e verduras. Calma, coma naturalmente as frutas e verduras que você sempre comeu. Aumente um pouquinho, mas não quadriplique o número de frutas e verduras só porque está grávida, porque aí o ácido fólico vai fazer mal. Então, nada em excesso faz bem. Tá? Agora, tudo isso precisa que a gente prepare os pais e as mães. Como é que a gente vai fazer isso? Eu sugiro uma coisa importantíssima. Eu sugiro que as próprias escolas façam isso. Aí muita gente vai dizer, né? Poxa, de novo, tudo sobra para as escolas. Olha, a escola foi feita para ensinar, não foi? Então, se a escola foi feita para ensinar, o jeito é a gente ensinar a todo mundo que precisa aprender. Então, quem é que precisa aprender? Em primeiro lugar, nossos próprios alunos. Se tudo correr bem, eles vão ser pais e mães. Então, por que não investir na formação deles como futura família? Tá aí. Então, vamos pegar nossos alunos atuais, do ensino médio e até do ensino fundamental, 9º ano, pelo menos 9º ano, né? Para já começar a prepará-los para a formação da sua futura família. Então, nós fazendo isso, nós estamos então preparando uma futura geração bem mais tranquila que a atual. Então, eu acho que esse é o grande detalhe que nós temos que fazer. Difícil? Não. Eu acho que a gente pode fazer em termos de palestras, por exemplo. Nós podemos ver algumas coisas que podem ser dadas na matéria ciências, né, no ensino fundamental, no ensino fundamental até o 8º ano, porque no 9º ano ciência já é física e química, né? Então já sai da parte de corpo humano, aquelas coisas todas. Agora, entrando no 1º ano do ensino médio, aí biologia, né? Sociologia. Então, tudo isso já pode ser conversado sobre esses aspectos para a formação da família, né? Então, ou nessa matéria, ou por meio de palestras, que eu também acho bastante interessante. Pegar, por exemplo, pessoas, psicopedagogos, que têm uma formação mais direcionada à parte psicológica junto com a parte pedagógica, seriam os profissionais ideais para começar a dar essas palestras de formação da família. Eu acho que isso é uma das coisas que nós podemos fazer, né? É importante isso. Aí pronto, aí nós paramos de botar a culpa em tudo que acontece na pobre coitada da família que não foi preparada para isso, né? Vocês veem, volta e meia, agora mesmo, acabei de receber um pedido de socorro de um rapaz que agora passou a ser meu seguidor, né? Que é eu não sei se é de Brasília, acho que é de Brasília ou Goiânia, com problemas em relação a um amigo que está se cortando, aquele negócio da automutilação, né? E quando nós fomos conversar sobre o assunto para saber quais os motivos pelos quais essa pessoa pode estar se automutilando, caiu no motivo mais comum, carência afetiva. Então, gente, praticamente toda a automutilação, toda a busca pela droga, toda a busca por coisas diferentes que atentem contra a saúde, etc., toda ela, acho que 90% dela, talvez até quase 100%, está ligada a uma carência afetiva forte. E essa carência afetiva, ou é carência afetiva, ou é a sensação de rejeição pela família. Ou seja, de qualquer maneira está ligada à família. Que a carência afetiva, ou é a carência afetiva paterna, ou é materna, ou é de ambos. Ou é uma insatisfação em relação ao relacionamento familiar. Ou seja, tudo relacionado à família. Então, qual é a recomendação que mais aparece? Vamos colocar essa criança, ou esse adolescente, esse pré-adolescente, ou esse jovem, num tratamento psicológico.
realmente, todos nós poderíamos estar constantemente em tratamento psicológico, porque não faz mal a ninguém, pelo contrário, faz muito bem. Só tem um detalhe, não é o filho que tem que estar no tratamento psicológico. Quem tem que estar em tratamento de orientação familiar são os pais. Porque a partir do momento que esses pais aprendem a conviver com seus filhos de forma produtiva, o filho não vai ter problema, não vai precisar de psicólogo. Psicólogo todo mundo é lucro, como eu falei, mas vai ser muito mais tranquilo, ele não vai ter mais problema. Tá? Então isso é super importante, nós sabermos que, em primeiro lugar, o que nós temos que tentar é conversar com os pais. São os pais que precisam entender que o relacionamento depende deles. E depende de tão pouca coisa, gente, é tão pouca coisa que depende, que eu acho que todos nós podemos fazer. Por exemplo, vamos ver uma coisa básica, importante, que vai estar naquele, cadê? Vai estar nessa série, tá? Então, nós vamos investir nessa série em tudo que a gente puder fazer para orientar os pais, tá? Por exemplo, nessa série de treinamento parental, que o primeiro foi Nosso Filho Não É Nossa Cópia, já está publicado, já está no nosso canal do YouTube. Vocês já devem ter visto ali. Deixa eu ver, cadê ele aqui? Canal do YouTube está aqui. Aliás, tem até aqui. Deixa eu ver, aqui, cadê? Orientação adolescente. Está no nosso blog. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Está aqui. Treinamento parental, está no nosso blog. Nosso Filho Não É Nossa Cópia. Então está aqui. Esse está, me cobrem, está sem o texto. Eu não coloquei o texto ainda, só está o vídeo mesmo aqui. Tá? Então preciso colocar o texto para ficar mais fácil. Então, por enquanto, tanto faz vocês entrarem aí, como entrarem aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube. Que aí esse estará, deixa eu ver aqui, vídeos. Onde é que ele estará? Está aqui. Treinamento parental. Nosso Filho Não É Nossa Cópia. É esse daqui. Treinamento parental 01. Nosso Filho Não É Nossa Cópia. Aí tem propaganda. Sempre tem essa propaganda aí. Aqui. Aí entra. Tá aí eu. Pronto. Nosso Filho Não É Nossa Cópia. Tá? É esse daí. Então, nesse então, treinamento parental, nós vamos investir em tudo que nós pudermos para diminuirmos o problema da carência afetiva, tá? Porque não é brincadeira essa carência afetiva. E tem mais um detalhe que eu já falei, que vocês devem se lembrar, né? Que é sobre a carência afetiva paterna. Lembram que eu comentei que depois que houve aquele penúltimo, que já houve outro, né? Tinha um adolescente entrando numa escola e atirando, matando todo mundo, em que pesquisadores nos Estados Unidos, aliás, um pesquisador nos Estados Unidos resolveu fazer uma análise de todos os atiradores de escola e viu que todos eles têm um ponto em comum, um único ponto em comum. E esse único ponto em comum é que todos têm carência afetiva paterna. Vários têm carência afetiva de ambos os pais, vários têm carência afetiva de mãe, mas agora todos, sem exceção, têm a carência afetiva paterna. Isso foi um alarme para todos os pais, pai que eu digo homem, na função de pai, separados, que a carência afetiva materna é ruim, a carência afetiva paterna é ruim para o menino e para a menina, agora para o menino a carência afetiva paterna é praticamente fatal. Significa que esse menino tem uma tendência muito grande de ser um transgressor. E um grande transgressor. Então a situação não é brincadeira. Nós temos que tomar muito cuidado e com isso temos que eliminar essa carência afetiva. Como é que nós vamos eliminar essa carência afetiva? Em primeiro lugar, nós temos que saber que, como eu comentei anteriormente, né, que todas as coisas que nossos filhos fazem são consequências da nossa relação com eles. Nem adianta dizer
Como muitos dizem para mim, não, mas eu tenho uma porção de filho e eu eduquei todos eles igualzinho e um saiu bom e outro deu para ruim. Então é índole mesmo que deu para ruim, ou é essa juventude agora, ou é a televisão, ou é a mídia. Não é, não. Infelizmente, eu gostaria de dizer que não é. Se nosso filho deu para ruim, nós é que não soubemos educá-lo corretamente. Se nós educamos todos da mesma maneira, está errado. Se cada pessoa é diferente, como é que você vai educar todos da mesma forma? Cada criança tem que ser educada de acordo com ela, com as suas características. Então, se a gente não souber, vamos pedir socorro a alguém que saiba. Porque nós não podemos fazer besteira. Como, por exemplo, estou pouquíssimo tempo, tenho muito pouco tempo para passar com meu filho. Então, como é que eu vou dizer não para ele? Eu não posso dizer não para ele se eu tenho tão pouco tempo com ele. Então eu tenho que fazer o que ele quer, tenho que dar aquilo que ele precisa para ele gostar de mim, senão ele não vai gostar de mim. Ledo engano, eu tenho comentado isso o tempo todo. Não é assim. Não é assim. A imposição do limite, a demonstração de que você o controla, a demonstração que você está preocupado onde ele vai, o que ele, com a formação dele, para ele saber o que é importante, o que não é, o que pode, o que não pode, é o que faz com que ele absorva a sensação de que está sendo protegido e que alguém o ama. Quando a gente deixa ele fazer tudo, dá tudo o que ele quer, o que ele absorve inconscientemente é que ele é o centro do mundo e que você não está nem aí para ele. Você dá tudo para ele, ou seja, o que ele quiser, você não está o controlando, não tem cuidado com ele, não se importa com ele. Então é justamente o oposto do que se pensa. Então, para que não haja essa carência afetiva, nós temos que saber impor limites com afeto. Limite com afetividade, ou seja, limite com amor. Isso é super importante. Então, mesmo que a gente vá passar só um dia com o nosso filho por mês, esse dia por mês tem que ser um dia em que você queira saber como ele está, converse com ele abertamente, deixe ele falar dos seus sentimentos e emoções e imponha e diga o que ele pode, o que ele não pode, pergunte com quem ele anda. Ou seja, mostre que você realmente está preocupado com ele, está preocupado com ele. Então isso diminui em muito ou até elimina a carência afetiva. Uma das técnicas que eu tenho recomendado bastante em todas as conversas minhas com pais é aquela história da gente ter um momento de conversa aberta, ampla, etc. Eu vivo dizendo isso. Meus amigos já estão cansados de ouvir eu falar isso. Mas é porque a gente tem que lembrar disso, gente. Vamos marcar logo essa conversa. Uma conversa em que os sentimentos e emoções podem ser tratados ali de uma maneira aberta, clara. Porque uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que não tem com quem conversar o que está sentindo, suas emoções, etc., vai conversar com quem? Vai procurar quem? Vai procurar uma opinião que não é muito conveniente. Eu vivo falando isso também, né? A gente tem que estar muito atento a essas coisas, muito atento a isso. E outra coisa, que está no vídeo, no primeiro da série, Nosso Filho Não É Nossa Cópia, é que ele vai surpreender a gente em algumas coisas. Lógico que vai. Então nós temos que estar bem atentos que de repente você vai descobrir que seu filho é completamente diferente de você em algumas coisas. Pensa diferente, age diferente, tá? Tem opiniões diferentes, tá? E às vezes ele tem opiniões diferentes e quer lhe convencer que ele está certo e você está errado. Aí você tem que impor limite, dizer, não, você está certo para você, eu estou certo para mim. Você pode emitir sua opinião, você pode ter suas ideias, mas tem que respeitar e tem que procurar compreender as ideias contrárias às suas. Aliás, é um detalhe que, saindo da parte da família, eu gostaria de recomendar agora, tá? Principalmente para as escolas, para os clubes, para as reuniões familiares, para reuniões de amigos, etc. Nós estamos acabando de passar por um processo de ódio total, né? Ou seja, em que as pessoas estão exalando ódio umas pelas outras, cancelando amizades, destruindo, se matando, e cada um botando a culpa
nos candidatos, que um mata o outro por causa disso, né? Por quê? Porque o mundo, não é só no Brasil, ele foi de repente contaminado por uma sensação de que minha opinião é a única certa. Quem pensa diferente de mim deve ser eliminado. Gente, tem alguma coisa errada. Repare uma coisa. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma ideia sobre determinado assunto, né? No caso, por exemplo, vamos ver os tratamentos, recomendações médicas relacionadas ao autismo, né? Então eu tenho minha linha de raciocínio em relação a isso. Nessa minha linha de raciocínio eu sigo uma série de cientistas, tá? Cientistas do mundo inteiro, inclusive, e vou seguindo aquela linha. Contrária a essa linha, existe uma série de cientistas também que combatem a linha que eu sigo, né? E, por coincidência, nas faculdades de medicina, a linha que está em evidência é justamente a linha contrária à que eu sigo, né? Na maioria das faculdades de medicina do mundo todo, não é só no Brasil, não. E aí o que eu faço? Eu vou ignorar as pesquisas realizadas por esses que estão com uma linha completamente oposta, contrária à minha? Não. E eu, inclusive, tenho argumentos, e com diversos outros colegas nossos, principalmente da academia que eu faço parte, argumentos sérios e publicados, etc., comprovações científicas sérias, etc., por trabalhos de pós-doutorado, etc. Mas eu vou pegar o quê? Vou pegar o trabalho daquele que é contrário à minha ideia. Lógico. Pegar o livro dele, comprar o livro dele, ou baixar o artigo que ele publicou na revista especializada, o artigo que está no pós-doc que ele acabou de fazer, né? Para justamente ler quais são os trabalhos que trazem ideias completamente contrárias à minha. Porque só assim eu aprendo alguma coisa. Se eu me der ao luxo de só ler os trabalhos que concordam plenamente com a minha forma de raciocinar, eu vou aprender o quê? Nada. Agora, se eu pego um trabalho de uma linha completamente oposta à minha, lógico, de cientistas, de sérios, né? Obviamente, algumas coisas que estão ali estão certíssimas, até para mim, que estou numa linha contrária. E aí eu vou aprender. E vou até evoluir a minha forma de pensar em relação àquilo que ele está fazendo contrário ao que eu recomendo. Então isso é muito importante, nós temos que aprender, não é só respeitar a opinião contrária à nossa, não. É tentar entender, compreender, estudar, analisar todas as razões pelas quais aquela pessoa tem uma opinião completamente contrária à sua. Mas compreender de verdade. Não é simplesmente pegar o que ela está falando e tentar arranjar argumentos contrários àquilo, não. Porque isso é idiotice, não leva a nada. O que nós queremos é compreender de verdade todas as opiniões contrárias às nossas. Aí nós estaremos realmente evoluindo, e a nossa evolução, de todos nós, né, em termos de conhecimento, é o que o mundo precisa, gente. Nós precisamos evoluir. Eu fico com pena quando eu vejo uma pessoa se fechar dentro de mesmo que seja cientista, se fechar dentro de um conhecimento, achando que aquele conhecimento é estanque, não vai mudar nada a partir dali. Não pode. A ciência muda a cada segundo. É por segundo que a ciência muda. E a ciência, ela está em diversas áreas de atuação. Eu também fico com pena com aqueles cientistas que acham que a ciência só é ciência quando ela tem comprovação em laboratório. Gente, nossos laboratórios não estão tão evoluídos a esse ponto, não. Tem coisa que nós tão cedo não vamos ter a menor condição de construir um laboratório que possa comprovar certas coisas. Então a ciência tem que avançar independente de termos laboratórios suficientes para comprovar determinadas coisas. Temos que evoluir o nosso pensamento, temos que extrapolar as nossas conclusões,
para nós podermos avançar em termos científicos e até com isso podermos desenvolver mais tarde, provocar o desenvolvimento mais tarde de equipamentos que venham um dia a poder comprovar a existência desse ou daquela ideia que nós temos. Como agora, por exemplo, diversas coisas que estão sendo descobertas porque a ciência evoluiu ao ponto de poder ter elementos de comprovação ou de constatação de determinadas coisas que não eram constatadas anteriormente, né? Então, isso é uma coisa importante, que nós quebremos esse bloqueio científico, tá? É como eu digo, quando a gente fica muito preso a que tem que ter uma comprovação em laboratório, num equipamento que já exista, isso é cientístico, no meu modo de entender, não é científico. É cientístico. O científico vai mais além. O científico, lógico, precisa da comprovação quando ela estiver disponível. Mas nós temos que evoluir o nosso pensamento, apesar de não ter equipamento para isso. Então, isso é uma coisa importante. Bom, esse detalhe, então, é uma coisa que eu me bato muito em determinados momentos, né? Mas fico na minha. Eu continuo na minha pesquisa, na minha área, que é a parte da neurociência ligada ao cognitivo, e que o laboratório é dentro de uma sala de aula, é lógico, é dentro das salas de aula, onde nós verificamos, aluno por aluno, como está a reação do seu cérebro em relação àquela metodologia que nós estamos utilizando para desenvolvê-lo e para reduzir e até eliminar aqueles sintomas que estão atrapalhando a sua evolução física, psicológica e naturalmente cognitiva, né? E intelectual. Então, isso é o que nos interessa. Nossa missão é essa. Nossa missão é o desenvolvimento intelectual, cognitivo de crianças, tanto crianças ditas normais, que têm alguma dificuldade de aprendizagem, como as crianças que têm qualquer tipo de síndrome, transtorno, comorbidade, etc., que prejudique a sua evolução intelectual, né? Cognitiva e intelectual. Então, é importante tudo isso. Então, foi bom até nós comentarmos esse fato, porque volta e meia as pessoas se perdem em relação a isso. E em relação a isso, vamos ver qual é o... Então, o treinamento parental, nós vamos então estimular, vamos fazer vários artigos agora, vendo se a gente consegue pegar todos os detalhes para que as famílias estejam mais bem preparadas para diminuir o processo de carência afetiva e do mal entendimento filhos-pais. Esse mal entendimento, uma das coisas que tem trazido muitos problemas é o mal entendimento de orientação sexual. Isso tem sido assim tão grande quanto a carência afetiva em si, tá? Então, um percentual muito grande de adolescentes que ainda está se automutilando, em todos os estados que eu tenho atendido, né? Tanto no estado da Bahia, como no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pará agora, né? Estou recebendo agora diversos do estado do Pará, Rio Grande do Norte, Piauí, ou seja, Rondônia também, Acre também apareceu. Além da carência afetiva, tanto paterna como materna, surge a mal entendimento, ou seja, a sensação da criança ou do adolescente de que não está sendo entendida pelos seus próprios pais, tá? Em relação à parte sexual. E isso realmente tem acontecido. Agora, como resolver isso? Gente, isso aí é um problema muito sério, mas muito sério mesmo. Porque repara uma coisa, quem estuda o desenvolvimento do cérebro da criança desde o momento da fecundação sabe que a criança passa por determinadas fases e cada fase ela tem um tipo de evolução e de desenvolvimento e um tipo de necessidade a ser atendida,
tá? E isso não é só a partir do nascimento, como está no meu livro, naquele meu livro Afetividade na Educação. Na Afetividade na Educação está todas essas necessidades da criança desde o nascimento. No próximo livro sobre isso, nós já vamos avançar para antes. Avançar para antes é ótimo, né? Mas é avançar para trás, para o dia da fecundação, para que nós tenhamos, então, acompanhamento desde o 0 dia, a partir da fecundação, até a adultescência, ou seja, a partir dos 19 anos, que é o que a gente pode chamar de adultescência, né? Nós temos a adultescência e mais tarde, depois dos 60 anos, nós temos a senescência. Então, são dois termos que muita gente não usa, né? Usa senilidade, que não é nada a ver com senescência. Senescência é a fase do idoso. Senilidade é a fase do idoso com problema. Tá? Então, até a adultescência, que é o que nós vamos abordar. Nesse processo, então, nós vemos que antes da criança nascer, mas muito antes, ela já tem a sua orientação sexual definida. Isso é entre 30 e 60 dias depois da fecundação, ou seja, são 7 meses antes, 6 a 7 meses antes da criança nascer. Bom, só que essa orientação, ou seja, que vai definir a sua atração sexual, ela só vai disparar quando houver a puberdade. Até a puberdade, todas as fases que foram muito bem estudadas por Freud, principalmente no que tange à sexualidade, por Vallon, por Erik Erikson, por Piaget, no que diz respeito ao desenvolvimento intelecto-cognitivo, né? Todas essas fases mostram que até os 11 anos, aproximadamente, a criança precisa estar, ela sente necessidade de estar convivendo, brincando, se aproximando o tempo todo de pessoas cujo cérebro tenha a mesma orientação sexual que ela. Por quê? Porque é o momento em que ela vai reforçar as características do seu gênero. Por isso que nessa fase, o menino só quer brincar com o menino, a menina só quer brincar com a menina. O menino homossexual prefere brincar com a menina que vai ser homossexual prefere brincar com o menino. Mas, normalmente, o menino hétero que vai ser, olha o que eu estou falando, não é ainda, que vai ser heterossexual prefere brincar com o menino, e a menina que vai ser heterossexual prefere brincar com a menina. Nos momentos atuais em que a mídia está estimulando a sexualidade de forma super precoce, o que está acontecendo? Há uma confusão entre essa necessidade de reforçar as suas características de gênero com a atração sexual. Então, as pessoas são muito facilmente traídas pela sua própria mente, nessa idade, e começam a pensar que elas têm atração sexual por aquela pessoa que não é. A atração é para brincar, é atração afetiva, para reforço de características de gênero. E aí, ela pensando que tem aquela sexualidade que ela está definindo ali naquele momento, ela pode ser estimulada como está sendo, a mídia estimula, aquele programa da Globo, a Malhação, por exemplo, estimula o tempo todo, né? Isso. Aí o que acontece? A criança começa a ter um relacionamento afetivo mais forte e mais antes da hora, antes do momento. Esse relacionamento sexual antes da hora, além de ser uma má formação psicológica que vai lhe trazer infelicidade futura, ela, além de tudo, por estar na hora errada, ela impede o desenvolvimento correto da parte intelectual. Então, essa criança vai ter dificuldades seríssimas na sua formação intelectual a partir dali. Ou seja, ela vai entrar no ensino fundamental 2 e no ensino médio com dificuldades terríveis de entendimento de tudo. Por quê? Porque avançou na parte da sexualidade. Então, toda a energia que era para ser utilizada nesse momento para o desenvolvimento cognitivo, intelectual
e para o desenvolvimento do próprio corpo, na parte de exercícios físicos, etc., toda essa energia vai para o desenvolvimento sexual. Pronto. Lá se foi, lá se pulou toda a etapa importante no seu desenvolvimento. Então, o que vai acontecer? Vai falhar depois. Essa vai ser uma das falhas, falha intelectual. A falha pior, que eu considero, não é nem intelectual. A falha pior é que a pessoa vai acabar se acostumando com um tipo de relacionamento que não é o real dela. Por quê? Porque ela começou com o relacionamento no momento em que a atração é oposta à que ela vai sentir após a puberdade. E isso é que muita gente não está entendendo. Tem muitos defensores aí que querem até que a criança mude de sexo. Gente, vamos estudar biologicamente e o desenvolvimento. Leia Piaget, leia Vallon, leia Erik Erikson, leia Freud, leia todo mundo e vamos analisar esse desenvolvimento intelectual e não vamos falar besteira. Então, o que acontece? Quando essa criança entra na adolescência, ela já está num relacionamento sexual. E ela está no relacionamento sexual, muitas vezes, oposto ao relacionamento da orientação dela. Então, digamos que a orientação dela é heterossexual. Ela está no relacionamento homo. Não vai ser feliz nunca. Da mesma forma, se ela for homem e estiver no relacionamento hétero, não vai ser feliz nunca. Por quê? Porque, de repente, quando entra na fase da adolescência e entra na puberdade, inverte a atração. Só que ela não percebeu, ela está se relacionando já se acostumou e já se acomodou àquele relacionamento, e a única coisa que ela vai achar estranho é que ela está se relacionando com as pessoas e não está ficando satisfeita, não está feliz. Ela está alegre durante o relacionamento, ainda mais se está tendo a relação sexual. Mas ela não está feliz, ela está infeliz. E ela pensa que está infeliz por causa daquela pessoa que está com ela. Aí ela troca de pessoa, aí troca de novo, aí troca outra vez e nunca vai acertar. Nós que não, porque começou tudo errado. Isso tanto faz para o hétero como o homo, para o bi, tanto faz. Porque começou tudo errado, começou na hora errada, começou antecipadamente, começou sem análise nenhuma. E isso tem acontecido frequentemente. Eu acho que 70% a 80% das meninas, e a mesma coisa dos meninos que eu atendi em relação à baleia azul naquela época, a automutilação, e que diziam que não estavam sendo entendidos por seus pais em relação à sua sexualidade, eles é que não estavam se entendendo, elas e eles é que não estavam se entendendo em relação à sua sexualidade. Estavam totalmente enganados. Então, muitos, depois de muita conversa, de muita análise que eu pedi para eles fazerem sobre a vida deles, sentimentos, emoções, etc., é que começaram a chegar à conclusão de que estavam totalmente enganados. E graças a Deus, vários deles já estão no caminho correto agora. Então, pelo menos a gente conseguiu livrar muita gente de um processo de infelicidade que seria triste, né? Então, essa orientação nós vamos dar também. Ou seja, essa vai ser no... deixa eu ver qual é. Vai ser nesse, né? Óbvio. Vai ser nesse processo de orientação adolescente, tá? Que o primeiro foi amor e a gente vai então, numa sequência, nós vamos falar sobre ele também. Então é exatamente isso, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado e eu peço a vocês para mandarem suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões, para que a gente faça essas sequências dessas séries de uma maneira a atender a todo mundo, ou seja, atender a todas as pessoas que querem realmente se atualizar, porque não é vergonha nenhuma, gente. É bom a gente lembrar que não é vergonha nenhuma a gente não saber o que fazer com nossos filhos. Lógico que não é vergonha nenhuma. Vamos pedir ajuda, vamos pedir socorro a um psicólogo, a um psicanalista, a um educador, a uma pessoa que tenha já uma experiência em relação a isso, ou vamos ler livros sobre o assunto, né? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, lógico, dentro da minha possibilidade, lógico. Dentro do conhecimento que eu posso ter. E não tendo, mande também, porque eu vou pedir ajuda.
E aí, aviso, a gente publica um artigo sobre isso, um vídeo sobre isso, para que a gente possa reduzir bastante esses problemas, porque não são brincadeira. Nós estarmos permitindo que nossos filhos entrem nesse processo de procurar droga, isso, aquilo, automutilação, essas coisas todas, não é mole. Depois, quando a gente vai ver, às vezes, para vários não deu tempo, né? Infelizmente, vários deles nós não tivemos sucesso, não tivemos como atender a tempo. E é uma pena, né? Então, em relação a isso, inclusive, eu até gostaria de lembrar vários amigos que me pediram ajuda, dizendo, não, eu estou com um amigo que está se cortando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, etc., está entrando em processo depressivo, que eu posso fazer para ajudá-lo? Gente, vamos fazer uma coisa, olha só, entrou em processo depressivo, se for por alguma coisa emocional, manda assistir esse vídeo que está no nosso canal do YouTube, cujo título é Amor, que é o penúltimo vídeo que eu publiquei, né? Manda assistir logo ele, tá? E depois conversar com você mesmo. Você manda assistir e conversem vocês dois. Assista os dois e conversem vocês dois sobre isso. Em seguida, vamos dar uma dica que eu acho que é importante e pode salvar muita gente, tá? Que é o seguinte: não deixe seus amigos ficarem tristes. A tristeza é o caminho para o estado depressivo e é um caminho para a depressão. Logicamente, quando a gente estuda na psiquiatria, a gente vê que a depressão e todas as doenças psicogênicas, as patologias, já existem na pessoa. O disparo que pode ter ocorrido, pode ocorrer um disparo a qualquer momento, mas eu tenho convicção de que a depressão ela pode ser uma evolução de tristezas não resolvidas, de neuroses não curadas e de estados depressivos desprezados. Então, vamos tomar cuidado com colegas, amigos, etc., que estão entrando em estado de tristeza, e vamos tirá-lo dessa, tá? Eu já tenho ensinado em todos os... Oi, Marli, prazer estar vendo você aí. Eu tenho ensinado em todas as minhas palestras o que eu chamo de pronto-socorro neurolinguístico, né? O pronto-socorro neurolinguístico, ele serve para 3 linhas de sentimentos e emoções. A linha da tristeza, a linha da raiva e a linha da tristeza, da raiva e do medo. São 3 linhas de sentimentos e emoções. E a linha da tristeza, que é a linha que pode levar à depressão, ela faz o quê? Toda vez que nós estamos entrando em estado de tristeza, os nossos neurotransmissores produzidos tanto pelos nossos cérebros, né? O cérebro craniano, o cérebro do intestino e o cérebro, não o cérebro cardíaco, do intestino e o craniano, eles produzem neurotransmissores que fazem com que toda a musculatura facial fique enrijecida. Então, o estado de tristeza enrijece toda a nossa musculatura facial. Você pode perceber que a pessoa em estado depressivo, ela não tem expressão facial nenhuma. Ou seja, ela está com aquela expressão, você não vê ela não mexe. Então fica rígido, tudo isso rígido. E a neurolinguística, a ciência neurolinguística, é interessante, né, que eu até combatia quando ela foi criada em 1975, ela mostra que se você provoca uma reação contrária daquela sensação, o cérebro se acomoda achando que não está mais com aquela sensação e estabiliza a liberação dos neurotransmissores de maneira a você ficar harmonizado. Isso é fantástico, porque realmente isso ocorre. Então, vamos ver o da tristeza. Então, como a tristeza enrijece os músculos da face, o pronto-socorro neurolinguístico é simples demais. É você dizer para a pessoa fazer muitas caretas forçadas mesmo. E, além das caretas forçadas, para facilitar ainda mais e apressar mais ainda, massagens faciais. Então, você diz a pessoa para fazer massagens faciais e muita careta, tá?
Porque aí o que acontece? Quebra aquele estado de tristeza e a pessoa volta ao normal. Acaba aquele caminho para o estado depressivo. Então, avise a todos os seus amigos isso. E tem mais uma coisa interessante, é que esse processo você pode você mesmo fazer no outro. Então tem um amigo que não quer fazer isso, não, deixa para lá, depois eu vejo, não sei o quê. Não, você vai e faz nele. Faça massagem facial. Está um filho com esse problema, faça massagem facial no filho, que aí de repente você vai ver que quebra aquele estado de tristeza e você salva essa pessoa dele entrar num estado depressivo. Então isso é muito bom, é um pronto-socorro fundamental para que a gente possa realmente evitar que as pessoas entrem num processo que pode ser uma entrada numa área psicogênica que vai precisar de um tratamento psiquiátrico com medicamento, que é pior. Porque precisou de medicamento, todo medicamento tem efeito colateral. Então, a gente podendo escapar dos medicamentos, melhor. E tem gente que diz, não, mas a droga lícita não tem efeito. Todos têm efeitos colaterais, lícita ou ilícita. Até o simples AAS, aquele AAS que todo cardiologista recomenda às pessoas que têm pressão alta, não sei o quê, que tomem um AAS por dia para evitar que tenha um ataque cardíaco, etc., que tenha um AVC, né? Um AAS por dia. Tá? Um AAS por dia já está comprovado que ele pode provocar a mácula na ponto central da retina. Então, a pessoa pode perder a visão central de um dos olhos ou dos dois olhos. Isso significa uma falha na visão. Ou seja, é quase uma cegueira numa área específica do olho, mas prejudica a visão central. E por que continuam dando AAS às pessoas, mesmo sabendo que tem um efeito colateral que pode prejudicar a visão da pessoa? Então, conversando com vários oftalmologistas, aliás, cardiologistas, né? Que o oftalmologista faz de tudo para a pessoa não tomar. Mas o cardiologista diz, sim, a gente sabe, todos nós sabemos, todo cardiologista sabe desse efeito colateral do AAS. Só tem uma coisa, é melhor a pessoa perder parte da visão e ficar viva do que ficar com a visão perfeita no cemitério. Então eu tive que concordar. Enquanto não houver um medicamento que não tenha esse efeito colateral, o jeito é tomar o tal do AAS mesmo. Agora, por que eu falei isso? Para mostrar para vocês que mesmo o AAS, que é um medicamentozinho de pouquíssimo efeito e tudo, tem efeito colateral e grave. E é um efeito grave. Então toda droga, seja lícita, seja ilícita, tem efeitos colaterais. Pior são aqueles que dizem que drogas ilícitas como a maconha não tem efeito colateral nenhum, se toda droga tem. Toda droga tem efeito colateral. Então não tem essa de não ter. Então, gente, olha só. Já que já chegou no final do nosso programa, quero lembrar para vocês o seguinte. Nós, então, como eu falei no início, estamos organizando o nosso canal do YouTube. Então, entre no nosso canal do YouTube, que é esse. Cadê ele? Esse daqui. Tá? Entre no nosso canal, inscrevam-se lá, por favor, para que a gente tenha uma noção de quantos de vocês estão assistindo, aí estão os nossos vídeos todos, tá? Entrem também no nosso blog, porque além dos vídeos que estão no canal do YouTube, você se inscrevendo no nosso blog, tá aí, robertoanderson.blogspot.com, você vai receber os vídeos com os textos, como está esse aqui, ó. Esse aqui é o quê? Orientação adolescente, parte 1, amor. Então está todo o texto do amor para a orientação adolescente, tá? Aí o texto está todo aqui, eu escrevi, né? Fora o vídeo. Então está o texto e o vídeo. Tá? A grande vantagem do blog é que no blog tem aqui o índice de todos os artigos, e para quem ainda não tem alguns dos livros meus, aqui do lado direito tem o Menino dos Jornais, Afetividade na Educação, os dois juntos, os três juntos, não tem o vira-volta.
que é o primeiro romance meu, porque ele está esgotado e ele só vai ser reeditado a partir do segundo semestre do ano que vem. Mas tem o Menino dos Jornais, que é o último, que é só clicar na capa, aí clicando na capa é levado para o site do Mercado Livre, tá? Aonde o livro será entregue a você. Tá? Ok? Então inscreva-se nos dois, tanto no canal do YouTube como no blog, para que vocês recebam em primeira mão, né, os nossos artigos, vídeos, etc. Então, como eu falei, nós então estamos selecionando por temas. O primeiro tema será devaneios e reflexões. Tá? O segundo tema é estudos sobre o relacionamento humano, que é a continuidade do livro Sexo, a Escolha é Sua, e estudos sobre relacionamento humano. Formação docente, tá? Que é parte da formação docente, estará no próximo livro, que é Educação Inclusiva. Orientação adolescente, né? Que já tem o amor, e treinamento parental. Tá? Então, todos esses são as séries, e tem mais a série de psicanálise que eu não coloquei aqui. Tá? Então, aguardo as suas sugestões, para que nós possamos, então, o mais rápido possível, atender a cada um de vocês, ok? Um forte abraço para todos vocês, e até a próxima quarta-feira, ou nos nossos vídeos de uma dessas séries que serão publicados antes da quarta-feira. Até lá, então.